Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, sou o Ricardo. Eu tô aqui hoje pra gente falar um pouquinho sobre futebol holandês. Vou comentar alguns pontos da rodada desse final de semana, da 12ª rodada da Eredivisie. Vamos projetar também, né, a rodada do próximo final de semana, a 13ª rodada do campeonato, que a gente pode ficar de olho nas partidas subsequentes aí do campeonato. E vamos falar também sobre um assunto específico que é a crise que atinge um time da segunda divisão holandesa, mais um time que passou muito tempo na primeira divisão, que tem uma torcida muito forte regionalmente e é um dos times mais tradicionais da Holanda como um todo, né? Mas enfim, isso fica para depois. Vamos falar primeiro sobre o campeonato holandês, 12ª rodada aconteceu nesse final de semana e quais são os takes mais importantes sobre essas partidas da 13ª rodada, né? Pois bem, vamos começar então com o Feyenoord, né? O Feyenoord com treinador novo aí, estreia do Dick Advocaat e começou bem, começou com o pé direito, 3-0 sobre o VVV. Uh, a vitória era meio que obrigação, né? O time do VVV fraco. O Dick Advocaat estava reiniciando o trabalho, começando uma nova fase no clube, então era essencial aí que vencesse uma partida contra um adversário inferior. Mas a atuação do Feyenoord foi uma boa atuação, uma atuação não dominante, mas a gente também não pode exigir que o Feyenoord jogue no nível do Ajax, por exemplo, né, ou no nível que o AZ apresentou em algumas rodadas, porque o time não é tão bom assim também. Né? O time é bom o suficiente para ficar na parte de cima do campeonato, mas não é um time para lutar por título, por vaga em Liga dos Campeões ou alguma coisa nesse sentido. Né? Então, um começo ok, um começo legal aí pro Dick Advocaat, fez o que tinha que fazer. Vamos ver se essa vitória vai realmente tirar a equipe desse ciclo negativo que o Feyenoord se colocou. Né? Tem um jogo importante agora no meio de semana pela Liga Europa contra o Young Boys. Né? O grupo do Feyenoord está bem embolado ainda. Feyenoord vai jogar em casa, né, contra o Young Boys. É mais fácil, né, para obter o resultado. O time acabou perdendo na partida de ida, lá na partida de ida, entre aspas, né, partida do primeiro turno na Suíça. Vamos ver então como as coisas se andam, como se encaminham aí pro Feyenoord. Mas eu acho que é justo falar que existe sim uma luz no, entre aspas, fim do túnel, né? Porque é meio dramático falar isso antes da metade da temporada. Mas existe sim uma possibilidade de melhora, é uma grande possibilidade de melhora até. Eu acho que a galera do Feyenoord pode ficar um pouquinho animada aí com essa, com esse prognóstico que a gente está fazendo sobre o trabalho do Dick Advocaat, né? Se a galera do Feyenoord fica animada, a galera do Vitesse precisa se preocupar um pouquinho, né? Porque o Vitesse começou como uma das grandes surpresas do campeonato, né? Um time que estava ali fazendo frente com o AZ, chegou a ficar boa parte das primeiras rodadas só 3 pontos atrás do Ajax, mas perdeu 2 jogos seguidos e perdeu para 2 adversários que estão na parte muito inferior da tabela. Perdeu para o Ada Den Haag em casa e nesse final de semana perdeu de novo, agora para o Emmen, em Emmen, por 2-1. Essa derrota para o Emmen, ela por si só, ela não seria necessariamente um problema, né? Porque o time do Emmen não é horrível, é um time que consegue cuidar bem da bola quando tem a posse. O Emmen é mais forte dentro de casa, o Emmen tem o The Alder Merdek, que é o estádio do Emmen, tem grama sintética, né? Então né, é mais complicado para as equipes irem até lá e jogarem naquele estádio. Mas enfim, né, para um time que tem como ambição disputar a Liga Europa, que tem como ambição se afirmar
nessa posição de subtop, né, de estar ali sempre brigando com a Z, com o Trash, com o Vitesse, com a Z e o Trash, na verdade, né? E realmente cativar o seu lugar nas competições europeias, perder 2 jogos contra adversários inferiores e que têm objetivos bem inferiores no campeonato é um pouquinho complicado, né? Já falei aqui, o Vitesse tem aquela fama de ser um time que paraguaia no campeonato, já aconteceu algumas vezes essa situação do Vitesse paraguaiar, e está acontecendo de novo, um pouquinho mais cedo até do que costumava acontecer, né? São dois resultados em sequência que a gente não esperava. Interessante o Vitesse abrir o olho, porque, né, numa disputa aí tão parelha como costuma ser essa vaga pela Liga Europa, fica complicado, né? Quando você tropeça muitas vezes, principalmente em sequência. Né? Bom, e o último jogo que a gente vai falar um pouquinho mais profundamente nessa rodada é o jogo do PSV, né? E mais uma vez outro time que decepcionou, né? O PSV tem que agradecer demais por não ter perdido essa partida para o Sparta Rotterdam. Conseguiu achar um gol ali no finalzinho do jogo, uma bola rebatida, mas assim, o nível de atuação do PSV é muito fraco, tá? Muito fraco. Nós já tínhamos comentado, tanto na temporada, no finalzinho da temporada passada, como no início da atual temporada, que a diferença do PSV para o Ajax é que o Ajax passava o carro quando ganhava os jogos, e o PSV era muito mais econômico, né? E o que está acontecendo? É quase que uma falta de sorte, porque assim, o nível ele não decaiu tanto com relação ao nível que a equipe apresentava nas últimas temporadas. A diferença é que aquela uma ou duas bolas ali que entravam e davam uma estabilidade maior para o PSV no marcador não estão entrando mais, né? E aí a equipe acaba saindo atrás, acaba se descontrolando, acaba perdendo ali a calma e o controle do jogo em si, e aí, né, vai de mal a pior, perde jogos, deixa pontos pelo caminho e vai saindo da luta pelo título. Eu acho que nesse momento a gente nem tem como colocar o PSV como candidato ao título, né, principalmente pela fase da equipe e também pela questão da pontuação, né? O PSV está 8 pontos atrás do Ajax, e num campeonato que você tem as forças tão bem definidas, você não desconta 8 pontos de uma hora para outra, né? Mesmo que tenha mais de um turno pela frente, o PSV precisaria aí de uma campanha quase que perfeita para que pudesse de fato pensar em alcançar o Ajax, né? Só para deixar bem claro, nesse momento o time que realmente tem mais chance de brigar com o Ajax é o AZ. Mas eu não coloco o AZ brigando pelo título. Eu acho que o Ajax está num patamar maior, está num patamar solo nesse momento no campeonato. E você analisar os elencos dos dois times, né? E também a questão de experiência, como que os jogadores vão se portar em uma situação de decisão, em uma rodada decisiva ou em um jogo que precisa fazer um placar. Não tem como você colocar o AZ no mesmo patamar do Ajax, né? São times que têm vivências muito diferentes, que costumam estar em lugares muito diferentes. Então, assim, o AZ é o principal concorrente do Ajax, mas ainda assim não parece, não demonstra ser um concorrente à altura do Ajax. Nesse momento é realmente uma corrida de um time só, né? Bom, sobre a 12ª rodada é basicamente isso. Vamos projetar então a 13ª rodada. Eu separei aqui 4 jogos que podem ser interessantes para a gente acompanhar nesse final de semana que chegará, beleza, galera? Já começa na sexta-feira já, tá? Sexta-feira, 4 horas da tarde, no dia 8 de novembro, Vitesse e Groningen, né? Acabei de falar do Vitesse, um time que vem de 2 resultados ruins, que tem como objetivo a vaga na Liga Europa,
vai pegar o Groningen, que é um time bom, é um time que sempre está ali naquela posição meio de tabela, almejando a situação de competições europeias. São dois times parelhos, tá? Em nível técnico, são equipes parecidas, não tem nenhuma disparidade. Vai ser realmente um jogo muito interessante para a gente assistir, tanto da ótica do Vitesse, que precisa se recuperar, né? Precisa de bons resultados depois desses tropeços, como também da ótica do Groningen, que é um time que está buscando a afirmação, está buscando ali também a vaga nessa posição, né, de playoffs para a Liga Europa. Confronto direto, jogo de 6 pontos, muito interessante assistir, né? Bom, mudando então para o domingo, né? 8h15 da manhã esse jogo. Esse também é um dos jogos imperdíveis, eu diria, dessa rodada. Ajax e Utrecht, né? Ajax é o líder do campeonato, né? A gente assiste os jogos do Ajax, a gente sabe o que o time faz. É um time muito ofensivo, que faz muitos gols, que joga para frente, né? Não precisa nem ficar falando isso muito aqui. Acredito que todo mundo já tem essa visão, até por conta da campanha histórica na temporada passada da Liga dos Campeões, contra o Utrecht, que é uma das forças emergentes aí desse meio de pelotão das equipes médias, né, das equipes ali que estão procurando se estabelecer como segundo pelotão do futebol holandês. Enfim, né? Há sim um certo favoritismo para o Ajax, obviamente, mas o Utrecht é um adversário forte, é um adversário que meteu 6-0 nesse final de semana para cima do Fortuna Sittard. É um time que pode dar trabalho para a equipe de Amsterdã. E é o ex-time do Erik ten Hag, né? O ten Hag, que é o atual treinador do Ajax, passou pelo Utrecht antes de chegar no time do Ajax. Interessante notar também essa situação, né? Esse reencontro entre as duas partes. Mudando um pouquinho a chavinha, jogo importantíssimo para a luta contra o rebaixamento. Esse no sábado às 3h45. Fortuna Sittard e ADO Den Haag. Né? A reedição do confronto que a gente teve na Copa da Holanda, né? na primeira fase da Copa da Holanda, no qual o Fortuna ganhou por 3-0, agora na Eredivisie. Né? O ADO Den Haag é um time que pode mais no campeonato, né? Um time que tem condições de fazer algo a mais do que simplesmente escapar do rebaixamento. No mínimo deveria se garantir aí com alguma antecedência, mas ainda não encontrou o seu melhor futebol, ainda está à procura, né, de exibições e resultados convincentes. E o Fortuna Sittard precisa de pontos, porque é uma das defesas mais frágeis da Eredivisie. Vem de um resultado horrível nesse final de semana, que foi uma derrota tomando 6 gols pro Utrecht. Vai ser uma partida muito interessante. Até então, também outro jogo de 6 pontos, né? Dois times que estão em posições muito próximas aí. Para quem gosta daquela partida alternativa, esse jogo é o jogo certo, né? E um último jogo, então, que não é necessariamente um confronto direto, mas também é uma rivalidade regional, né? São dois times da mesma província e que costumam fazer jogos bem interessantes. É o jogo entre Twente e PEC Zwolle. A partida acontece no domingo, às 10h30 da manhã. Twente jogando em casa tem certo favoritismo, né? O Twente é muito forte em casa. O time do PEC está defendendo muito mal, né? Vem sofrendo muitos gols nas suas partidas. Mas, como mencionei, né, é uma rivalidade regional, não é a maior rivalidade entre os clubes, mas é uma rivalidade regional. Equipes que têm vários duelos recentemente, são times que se enfrentaram bastante nos últimos anos. É uma partida interessante também para quem quiser acompanhar esse jogo aí. Beleza, galera? Bom, sobre essas duas rodadas, é isso. Para fechar o jogo de hoje, o vídeo de hoje, aliás, eu resolvi falar um pouquinho
Sobre o Roda JC, né, eu não sei se vocês estão acompanhando, né? Mas o Roda entrou numa crise financeira bem grave recentemente. Se falou até em questão de falência, do clube tá à beira da falência e tudo mais. Mas enfim, o Roda foi comprado na última janela de transferência, na última intertemporada, né? Período de verão na Europa, por um investidor mexicano. Mas não deu certo, esse investidor nunca trouxe o dinheiro que se esperava dele, foram só alguns meses também, né? A torcida ficou super impaciente, a torcida expulsou ele do estádio, tá? Tem vídeo na internet, se vocês olharem, vocês vão ver a torcida realmente expulsando ele, empurrando ele para fora do estádio. Depois disso ele abandonou o clube e o Roda não encontrou comprador, né? E aí ficou, né, uma situação muito complicada, porque o time precisa de dinheiro, o time tem algumas contas em débito, né? Precisa pagar questão da prefeitura municipal, pagar outras dívidas que tem com relação ao estádio, e não encontrava um dono. E agora, nas últimas semanas, surgiu aí a notícia que um grupo de investidores da província de Limburg, né, formada por pessoas ali da região onde o Roda está situado, então são pessoas que estão situadas no contexto do clube, não é nenhum investidor dos Emirados Árabes, né, alguém que não entende o que o time significa, não, são pessoas responsáveis, pessoas que entendem a importância do clube para a região, adquiriram cerca de 80% das ações do Roda. Foi designado um investidor em específico para ocupar o cargo que seria de presidente, né, o cargo mais importante dentro da diretoria do Roda. E esse parece ser o desfecho da situação, né? Parece que o Roda realmente vai tomar um rumo, porque o que a gente viu nesses últimos meses foi um clube meio sem rumo, né? Um clube que não sabia o que ia acontecer, se o dinheiro ia chegar, se o presidente ia ficar, se ele ia sair. E, enfim, né? É um pouquinho triste a gente ver essa situação, por isso que eu decidi falar, né? Porque o Roda foi um clube que ficou mais de 40 anos ininterruptos na Eredivisie. Então, assim, o rebaixamento do Roda foi o quê? Questão de 5, 6 temporadas atrás. Só. Antes disso, o Roda tinha passado todos esses 40 anos na primeira divisão. A equipe caiu, voltou no ano seguinte, depois caiu de novo e entrou nesse limbo aí, nessa situação horrível de crise financeira e tudo mais, né? Na Holanda a gente já viu tantos clubes falirem, né? A gente teve ali um intervalo de 8 anos com 4 clubes profissionais declarando falência, né? Foi até isso que levou à entrada dos times B na segunda divisão, essa debandada, né? O campeonato ficou, de repente, a 20 times, ficou com 16. E aí a KNVB resolveu ingressar com as equipes B. Mas, enfim, né? Há uma luz também para os torcedores do Roda. Esse não parece ser o fim, parece que a equipe vai, como eu mencionei, né, ao menos encontrar um rumo, e se não conseguir se reestruturar logo, vai, né, pelo menos se manter na ativa, e como não tem rebaixamento na segunda divisão holandesa, vai ter aí condições de organizar a casinha, né, de organizar as finanças, de ao menos não desaparecer para daqui a algumas temporadas conseguir voltar com força e, né, representar a sua região tão bem como sempre costumava fazer, né? Como eu falei no começo do vídeo, tá? A gente acaba não reconhecendo tanto porque a situação do Roda ela é mais regional, só que o clube é muito importante para a região. A província de Limburg ela tem 4 times profissionais apenas. O MVV Maastricht, que está incontáveis anos na segunda divisão, o VVV, o Fortuna e o Roda. Tá? O Fortuna também passou muitos anos na segunda divisão, voltou só há 2 temporadas atrás, mas até então não tinha jogado a Eredivisie nesse século. O VVV é uma equipe que tem um sucesso recente,
mas nos anos passados não tinha tanto reconhecimento, não conseguia resultados tão interessantes. E o Roda é o contrário, o Roda é o maior time da província, é uma equipe que foi vice-campeã da Eredivisie nos anos 90, né? É um time que teve mais sucesso ali no final dos anos 1900, teve sucesso também nos anos 2000. O Roda foi bicampeão da Copa da Holanda ali nesse intervalo entre o final dos anos 90 e início dos anos 2000. Então é uma equipe com uma representatividade muito interessante, com relativo sucesso no futebol holandês, que acabou entrando aí nesse buraco, né? Nesse momento difícil da sua história. Mas, se tudo der certo, a equipe vai conseguir se erguer e a gente vai continuar assim, com essa equipe tão simpática, né? Então, tão importante regionalmente falando para alguns holandeses, né? Bom, galera, por hoje é só. Eu volto então daqui a uma semana para falar mais sobre a Eredivisie e, enfim, se tiver algum outro acontecimento ali no futebol holandês, a gente vai estar comentando. Se vocês tiverem sugestões de assuntos também, podem deixar nos comentários. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre algum outro clube, né, sobre alguma outra história interessante do futebol holandês, eu estou sempre pesquisando alguma coisa. Vai ser com certeza muito satisfatório para mim poder ajudar vocês a entenderem um pouquinho mais e eu também a aprender um pouquinho mais sobre futebol holandês. Com certeza ninguém nunca sabe tudo, né, galera? Bom, por hoje é só. Eu volto então daqui uma semana, beleza? Abraço e até mais.